já viu um Scon? Quem aí sabe que o Scon ele tá moderno agora, ele teve algumas atualizações? E quem aí está perdido com a nova atualização do Scon? Antes, a gente tinha dois tipos de Scon. Então, era o Scon ativo e o Scon inativo. O Scon nada mais é que um documento, é o histórico de crédito consignável do aposentado e do pensionista do INSS. É nesse Scon que tem o número do contrato, que tem todo o histórico do cliente, que mostra quando o cliente fez uma renovação, uma portabilidade. Só que antes esse documento ele era separado, aí a gente tinha o Scon ativo e o Scon inativo. E o Scon inativo, gente, ele dava muito trabalho para conseguir, a gente tinha que fazer requerimento, ir lá no INSS, sabe? E emitir aquele Scon. Muitos servidores não conheciam esse Scon. E a gente começou a dar trabalho para o INSS porque eles tinham que entregar o Scon. Tinha servidores, estagiários, nem sabia que existia. Aí o INSS trouxe recentemente, aí, nesses últimos 2, 3 meses, uma nova versão do Scon. E para mim, gente, foi perfeito para o direito bancário. Esse Scon agora você não precisa ir mais na agência da Previdência Social. Basta você acessar o Meu INSS do seu cliente e você consegue ter acesso ao Scon, que é todo o histórico de empréstimo do seu cliente, o Scon com os empréstimos excluídos e suspensos desde quando o seu cliente aposentou, todo o histórico. Então hoje eu vou começar mostrando a parte principal desse Scon para vocês. Amanhã eu vou mostrar como vocês vão multiplicar ações com um único Scon e como vocês vão analisar um contrato bancário desse Scon, tá? Então esse Scon aqui tá legal aí para vocês enxergarem, né? É o histórico de crédito consignável. O nosso cliente aqui, gente, ele chama Tício Mega Endividado. Aqui no Scon ele mostra o benefício. Se o seu cliente tem ali uma pensão ou uma aposentadoria, será que é uma pensão por morte previdenciária? Será que o seu cliente ele tem um auxílio LOAS, por exemplo? Será que ele pode contratar um empréstimo consignável? Tá aqui. Aqui tem o número do benefício. Um cliente ele pode ter 2 números de benefício. Ele pode ser aposentado e pensionista ao mesmo tempo. Aqui também tem situação se o Scon ele é ativo ou inativo. O que é inativo ou suspenso? Às vezes o seu cliente recebia aí uma aposentadoria por invalidez e precisou passar naquela prova, né, aquela perícia, e aí não tinha mais aquela invalidez, ele foi curado. E aí o INSS cortou o benefício dele, cessou. Esse Scon está inativo, então aquele cliente ele não pode fazer empréstimo consignável com o Scon inativo, tá? Pago em qual banco? Aqui mostra que é o Banco Itaú. Então esse cliente aqui mostra qual é a agência bancária que o seu cliente tem o recebimento da aposentadoria. E prestem muita atenção no que eu vou falar agora. A agência que o seu cliente recebe o dinheiro da aposentadoria não tem nada a ver com o banco que o seu cliente pode contratar um empréstimo consignável. O seu cliente ele pode contratar tanto um empréstimo pessoal quanto um empréstimo consignável em qualquer agência bancária, com qualquer correspondente bancário e com qualquer promotora de crédito de qualquer cidade. Eu vejo muito advogado errando quando fala para mim assim: doutora, o cliente chegou no meu escritório e eu moro em São Paulo. Você acredita que uma agência de empréstimo lá do Rio de Janeiro contratou um empréstimo para o meu cliente? Olha que tamanho de fraude, né? Aí eu olho para aquele advogado, eu fico pensando assim, que tamanho, né, de fraude? Aí eu fico pensando, gente, que falta de capacitação, coitado. Imagina se ele distribui uma ação de fraude, que tamanho de improcedência. Gente, o correspondente bancário, ele não tem
limite geográfico para vender empréstimo consignável. Então, se o cliente da sua cidade recebe um telefone do banco ou atende pelo WhatsApp, ele pode contratar um empréstimo virtual de qualquer região, da Bahia, do Rio, São Paulo, Santa Catarina, sei lá, em qualquer região do Brasil, ele vai conseguir contratar empréstimo. Não precisa ser da cidade. Porque aí você comete um erro, mas na minha cidade não tem banco pan-americano, como que ele conseguiu? Os bancos, eles enviam o empréstimo consignável na conta do Itaú, que está aqui. Não precisa o cliente ir dentro do banco solicitar empréstimo. Hoje, o cliente, ele não tem nem o prazer de pedir ao banco aquela concessão de empréstimo que vocês aprenderam na aula 1. Não dá nem tempo dele ter um sonho. O banco já está depositando dinheiro na conta dele, sem nem saber o que é aquilo. Ele acha que é um dinheirinho que o INSS mandou. E gasta o dinheiro ainda, né? Então, gente, não há limite geográfico para o banco. Da mesma forma que não há limite geográfico para o advogado que atua no direito bancário. Você também pode atender esses mesmos clientes e fechar contratos em todo o território nacional. Você pode fechar contrato em qualquer lugar, da mesma forma que o banco fecha o contrato. Não tem problema nenhum, tá? Então, cuidado. Aí, o seu cliente recebe em cartão magnético no Banco Itaú e ele fala para você assim: doutora, eu não tenho poupança e eu não tenho conta corrente. Você agora que é um advogado expert, você vai na onde pesquisar isso? Vamos ver se vocês prestaram atenção no que eu disse há um pouquinho antes dessa aula. Aonde que vocês vão verificar se esse cliente realmente ele tem ali uma conta poupança ou ele tem um empréstimo? Me conta. Registrato. Aí você acessa o registrato e você comprova as suas alegações. A fase investigativa, gente, ela serve para comprovar as suas alegações, ok? Aí você olhou lá que fala que é Banco Itaú, mas o seu cliente ele também tem uma poupança lá no Bradesco. Aí o seu cliente te leva o extrato do Itaú, você que não sabe a fase investigativa, você vai lá todo no fórum, juiz. Excelência, pela ordem, olha o extrato, não tem dinheiro aqui, dando moral, dando material, porque o banco está enganando o meu cliente. Aí você não conhece o registrado, o banco na contestação vem e fala assim, mas o dinheiro caiu na poupança lá do banco tal que seu cliente tem. Improcedência, mas o direito bancário, não é lucrativo, né? Aí você tem a resposta através da sua capacitação, tá? Então o registrado, ele elimina muitos erros do advogado que acha que o cliente é isso aqui. Gente, vocês não tem que achar nada, vocês têm que comprovar tudo que vocês vão escrever nos fatos da petição inicial. Tudo isso aqui é gratuito, tá? É 100% gratuito. É acessável de qualquer computador, em qualquer lugar. Basta você ter a internet, aquela mesma que você usa para protocolar o processo, para ficar no Facebook, no YouTube, enfim. Possui representante legal? Possui procurador? Aqui, gente, essas informações, ela é para trazer quando o cliente ele possui um representante legal, ele não pode contratar um empréstimo consignável. Quando ele possui aqui um procurador, ele não pode contratar. Se acaso você estiver analisando o SCOM e está aqui sim, tem empréstimo consignável, é uma má prestação de serviço. Aonde que está fundamentado isso? Instrução Normativa 28 do INSS. Quem trabalha aí com aposentados e pensionistas em ações bancárias vai utilizar muito, mas muito mesmo, a Instrução Normativa 28 do INSS, tá? Agora aqui é a parte que é boa. Base de cálculos. Então aqui tem o valor da renda do cliente. E hoje, né, a margem consignável vigente de acordo aí, né, com essas alterações de
30% num período, 35% no outro. Você tem que conhecer que existe uma linha do tempo, é uma aula que eu aplico, onde eu mostro quando que averbou o empréstimo, para vocês saberem se na regra que contratou aquele empréstimo, se era 30% ou se era 35%. Então, hoje está valendo 35%. 35% vocês vão fazer de acordo com a base de cálculos, com esse salário que mostra aqui, ó, tá? Aqui mostra a margem consignável, a margem utilizada, a margem reservada, a margem disponível e até a margem extrapolada. Antes a gente tinha que fazer isso tudo manual. Hoje o INSS, o SCOM, ele te mostra até se algum dos bancos descumpriu com a margem consignável. Porque uma coisa é você entrar com uma tese de endividamento de 30% ou 25% para considerar mínimo existencial. Outra coisa é o empréstimo consignável descumprir a instrução normativa 28 do INSS, que fala a regra que para empréstimo consignável averbado pelo INSS, aonde o banco contrata o empréstimo, a margem não pode ser superior a 35%. Aí, gente, vocês vão entender que são diversas teses, nem tudo de 30% é regra geral, é interpretações e teses diferentes. Tem muitas teses para vocês conhecerem. Então, aqui mostra tudo isso, ó. Mostra também, gente, o cartão. Esse cartão que está aparecendo aqui nesse SCOM é o famosão RMC de dívida infinita. Então, essa parte inicial do SCOM, esse documento aqui, vocês vão entender, ó, que aqui mostra a quantidade de empréstimo. Então, aqui, nessa telinha, ele tem aqui os empréstimos do cliente. E nesse empréstimo do cliente, aqui mostra, aqui bem nesse cantinho, mostra o número do contrato, mostra o banco, se esse contrato ele está ativo, suspenso. Aqui mostra se esse contrato ele é averbação por refinanciamento, se é uma averbação nova, a data da inclusão. A data da inclusão é diferente da data da primeira parcela, que é diferente da data da averbação e totalmente diferente da data do dinheiro que caiu na conta. Isso há uma transação, há um delay aí, uma diferença nessas datas que vocês precisam conhecer. Que às vezes você fala assim, o banco falou que contratou o empréstimo na data X, mas nessa data não caiu o dinheiro na conta. Aí o banco mostra que depois de 4 dias caiu o dinheiro na conta, porque é o período de averbação. E aí que é importante você, advogado, conhecer os produtos bancários e como eles funcionam para você não errar. Às vezes, gente, o erro tá em você não conhecer o produto. Às vezes você sabe uma tese perfeita, você tem uma capacitação perfeita, você tem aí uma linguagem muito melhor que a minha, assim, você é incrível, mas você não sabe como funciona o produto do banco. E aí você tem dificuldade na hora de peticionar. Isso pode atrasar aí o seu desenvolvimento, né? O seu processo. Mas o que eu já quero deixar claro aqui para vocês é aqui, gente, no valor. Quem aí já teve a oportunidade de ver o SCOM, aqui tem valor emprestado e valor liberado. Inclusive, ó, o empréstimo consignado, ó, aqui tem IOF, aqui tem IOF, aqui não tem IOF, aqui não tem IOF. Aqui tem 2 vendas casadas já observadas que dá para trabalhar. Mas o ponto que eu quero chegar é de empréstimo emprestado e empréstimo liberado. Qual é o valor, qual é o número que você, advogado, hoje está utilizando de parâmetro para distribuir uma ação judicial?
Você usa o valor liberado desse SCOM atualizado ou você usa o valor emprestado? Então, eu vou fazer essa conta maior aqui para vocês poderem compartilhar aí. Quantidade de parcelas, vou pôr grandão aqui para vocês enxergar aí, 84. Parcela, a parcela é R$ 106. Valor emprestado, aqui tá 8.904. Valor liberado tá 4.507,72. Mas caiu lá na conta do seu cliente, no extrato bancário que o seu cliente levou, R$ 1.000. E agora? O que você vai fazer? Muitos advogados estão perdidos em como interpretar o SCOM e eu já estou mostrando isso para você aqui agora. Essa é para vocês aprenderem e nunca mais errar. Nós utilizamos o valor liberado. Quem falou valor liberado acertou. O valor liberado não é o valor que caiu na conta do cliente. Porque o valor liberado, ele pode ser um refinanciamento, uma portabilidade. Portabilidade troca o cliente de banco sem cair dinheiro nenhum na conta do cliente. Então, pode ter um valor liberado aqui e pode não ter caído nada na conta do cliente. E isso não é fraude, isso é portabilidade, produto bancário, que tem a resolução 4292 do Bacen que cuida dessa regra. O que é o valor emprestado? Pega a calculadora aí e soma 106, que é o valor da parcela, vezes 84 meses. Então, se você pegar R$ 106 vezes 84 meses, gente, a resposta é essa daqui, ó, dá 8.904. Então, o valor emprestado que está no SCOM atualizado nada mais é do que a soma das parcelas com juros daquele empréstimo. Não utilizamos o valor emprestado para a elaboração do cálculo pericial. É sempre o valor liberado. Bem como o valor liberado não é o valor que caiu na conta do cliente. Somente é se for um empréstimo novo. Se for uma portabilidade, um refinanciamento, vai cair na conta do cliente nesse período de averbação. O que é averbação? É o período que o cliente assinou o contrato, até o período que o INSS averbou, tem ali uns diazinhos, 1 ou 2 dias. Então, às vezes, dá esse delay de dias. Então, o dinheiro que caiu na conta do cliente mais ou menos naquele período pode ser outro. E você também não elabora cálculo pericial com o dinheiro que caiu na conta do cliente. Se for um refinanciamento, é claro. Se for uma margem nova, um novo empréstimo, um empréstimo zeradinho ali que acabou de nascer, se o cliente fez um empréstimo de R$ 4.507,72 e ele não é a origem de um refinanciamento, portabilidade, margem nova, você vai ver que na conta do seu cliente tem lá R$ 4.507,72, ok? Então, isso daqui é só o começo para vocês entenderem o que vocês precisam aprender na advocacia bancária.